Olá, que tal? Você provavelmente já viu em algum momento da sua vida esse quadro aqui. Guernica, obra de Pablo Picasso, talvez a sua obra mais conhecida. Ontem, dia 26 de abril, fez 84 anos, insira aqui um meme da velhinha do Titanic, do evento que inspirou Pablo Picasso a pintá-la. E é justamente sobre esse evento que iremos falar hoje. Sobre o quadro, eu fiz um post ontem no Instagram com mais detalhes da obra em si. Se vocês quiserem, eu vou deixar o link aqui embaixo, vocês vão lá para conferir. Para entender o acontecimento que vai levar Picasso a pintar Guernica, é preciso voltar quase um ano antes, para julho de 1936, que é quando começa na Espanha a Guerra Civil, entre o governo republicano da Frente Popular que havia sido eleito e um bando insurgente, liderado por Francisco Franco, e que reunia em torno dele grupos da sociedade insatisfeitos com as mudanças que estavam sendo levadas adiante pela Frente Popular. Bom, falando rapidamente sobre a Guerra Civil Espanhola, pretendo fazer um outro Senta que lá vem história mais específico sobre isso. A ideia desse grupo insurgente que se revolta contra o governo republicano eleito, importante destacar isso, é dar um golpe de Estado rápido, cruel, violento, mas que fosse rápido. O que eles não contavam era com a organização popular e a resistência do governo republicano. Então, o que era para ser rápido acabou durando quase 3 anos. E no ano seguinte ao início do confronto, 1937, ia acontecer em Paris a Exposição Internacional, que iam reunir diversos países com estandes, falando sobre os seus países. E o governo republicano esperava, nessa exposição internacional, conseguir o apoio de potências democráticas ocidentais, principalmente da França e do Reino Unido, justamente para poder fazer frente ao bando de Franco, que contava sim com o apoio internacional, o apoio da Itália de Mussolini e da Alemanha de Hitler. E aqui dando um spoiler, esse apoio que o governo republicano esperava conseguir não aconteceu. A desculpa dada, tanto pelo Reino Unido quanto pela França, era que eles não queriam se envolver num conflito interno da Espanha com medo de que isso pudesse levar a uma guerra mundial, a uma segunda guerra mundial. Cabe aqui outro spoiler também, que não adiantou nada não interferir no conflito espanhol, porque aconteceu a Segunda Guerra Mundial. Inclusive, muita gente aponta a Guerra Civil Espanhola como um palco de ensaio para a Segunda Guerra Mundial, justamente pela participação da Alemanha e da Itália ao lado de Franco no confronto. Mas isso, como eu disse, talvez fique para mais detalhes no vídeo próprio sobre a Guerra Civil Espanhola. Então tá bom, ia acontecer essa exposição internacional, o país estava numa guerra civil forte, intensa, dramática, como toda guerra, mas principalmente como toda guerra civil, porque é um confronto entre iguais, não? Às vezes na mesma família tinham opiniões opostas, lados opostos, pessoas que apoiavam o governo republicano, pessoas que apoiavam o bando insurgente, e o governo republicano então encomendou uma obra a Picasso, que ele pintasse algo que seria exposto no pavilhão da República Espanhola. Só que Picasso não sabia o que pintar, ele estava perdido. E em paralelo a isso, em abril de 1937, aconteceu o que provavelmente seja o evento mais conhecido da Guerra Civil Espanhola, que foi o bombardeio à cidade de Guernica. Esse bombardeio à cidade, ele foi realizado por aviões alemães, em apoio e com autorização, é claro, do Franco. E essa violência empreendida contra a população civil, porque é importante destacar que não estava tendo um confronto direto ali. Os aviões simplesmente foram para lá e bombardearam a cidade. E destruíram a cidade num ataque aéreo que estima-se que tenha durado aproximadamente 3 horas e que tenha sido responsável pela morte de 1.600 pessoas, de uma população que girava em torno de 5 a 6 mil habitantes.
E é esse evento, as imagens e os relatos de destruição da cidade, das pessoas que passaram por aquilo, que levaram, que inspiraram Picasso a pintar Guernica, que serviria justamente para denunciar os horrores da guerra. E assim ia de encontro ao desejo do governo republicano de buscar o apoio, o suporte financeiro, pessoal, logístico, material, tudo das potências ocidentais, na esperança de que elas resolvessem interferir no confronto depois desse acontecimento. Mas, como eu disse, isso não aconteceu. A Guerra Civil Espanhola ela se estendeu até 1939, quando teve a vitória do Franco. Em 1939 também começou a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, de nada adiantou França e Reino Unido não interferirem no confronto espanhol, que eles alegaram que não fariam isso para evitar um confronto mundial, porque acabou acontecendo. Bom, em 1940, devido ao perigo de uma invasão alemã, que acabou acontecendo, o painel foi transferido da França, que era onde Picasso vivia, para Nova York. E com a vitória de Franco, a Espanha passou a viver uma ditadura. Por isso, Picasso deu uma ordem de que Guernica só voltaria para a Espanha quando o país voltasse a ser democrático. Infelizmente, Picasso não viveu para ver isso acontecer. Ele morreu em 1973, 2 anos antes do ditador espanhol. E em 77, o governo espanhol iniciou as negociações com o museu em Nova York. E em 81, Guernica voltou à Espanha. Atualmente é possível ver a obra no Museu Reina Sofia, em Madrid. Eu tive a oportunidade de ver Guernica pessoalmente quando estive em Madrid. E além disso, é interessante porque numa parte da exposição, é uma exposição permanente. E antes de chegar em Guernica, você também vê os rascunhos, os esboços que Picasso fez enquanto ele estudava como ele faria, por exemplo, o cavalo, como ele faria as pessoas. Então tem todo um estudo por trás para você entender como de fato ele chegou na imensidão que é Guernica. Antes de você também chegar a Guernica, você tem todo esse contexto dado, você tem maquetes de como era esse pavilhão da Exposição Internacional de Paris, o que estava ali, você tem também jornais falando sobre a obra. E esse foi o vídeo de hoje. Vocês conheciam a história por trás da obra? Eu ia até falar, deixa aí nos comentários se vocês querem um vídeo nesse estilo sobre a Guerra Civil Espanhola. Mas como eu vou fazer de qualquer forma, já fica aqui o aviso. Virá aí, vem aí. E colorinho colorado, este vídeo se ha acabado.